Peraí. Fala, André. Tá bem? Barulho, vai ficar mais alto aqui a bagaça. Eu achei que ia ficar mais de boa, mas o bar tá enchendo. Mas você acha que vai rolar? Pra mim tá de boa, eu te escuto bem. Você me ouve bem? Vocês estão escutando bem, André, pessoal? Eu te. Não, aí na verdade eu deixo mudo aqui. Vai ser em Libras, André. Aí quando eu precisar falar, eu abro o áudio aqui. Beleza. Não, pode dar em Ó, tudo, não. Urbanidade. Bacana. Galera, nós fizemos a live dos reforçadores, que a galera acompanhou aí, foi top pra caramba, muita informação como sempre. E aí eu convidei o Ivan pra gente fazer a dos punidores, né? Porque geralmente nós usamos os 4 quadrantes aí no dia a dia e de verdade eu conheço poucas pessoas no país que explicam essa parada pra gente, igual o Ivan conhece aí. E vai ser a mesma pegada da vez passada. O Ivan vai se apresentar, vai passar as informações. Quem tiver pergunta, vai jogando pergunta. Eu vou ficar de olho nas perguntas aqui para tentar passar para ele. E depois eu vou tentar salvar a live. O que ficar de pergunta para trás, a gente coloca nos comentários, faz uma live só de resposta de comentários, sei lá, a gente combina alguma coisa aí. Maravilha. Bom, vamos lá. Primeiro, é um prazer estar aqui de novo nessa live, né, André? Você tinha feito essa proposta já no início, que a gente fez a live sobre reforçadores, para depois falar sobre os punidores. É um tema extremamente controverso, bem complicado de abordar hoje em dia, tamanha a confusão que se faz em cima disso. E espero que nessa 1 hora que a gente tenha, porque eu vou dar aula às 8h30, eu consiga. Ah lá, eu consiga. Nessa, viu, André Castilho? Nessa de tubaína aí, você sabe que não é tubaína, né? Mas tudo bem. Tem 2 copos ali, ele não vai mostrar o outro. Viu? Então, nesse tema, pessoal, espero nessa 1 hora conseguir trazer para vocês informações importantes, porque, infelizmente, isso daí atrapalha muito o adestramento no geral, tá bom? Então, brevemente, quem eu sou, né? Já trabalho há 20 anos no adestramento de cães. Eu sou psicólogo de formação, também atendo na clínica, dentro da área cognitivo-comportamental. Acabei de montar um daycare faz 2 meses, mas já tive centro de treinamento por 7 anos. E eu, nesses 20 anos, também dou consultoria, dou cursos, seminários no Brasil todo. Então, eu sou bem atuante na área. E eu fui né? Tiveram outros, mas um dos principais aí adestradores que foram se posicionando a respeito dessas questões que acabaram sendo levantadas no adestramento. Eu não sou o precursor, tá? Não estou querendo tirar mérito de nenhum outro, mas eu fui um dos, né? Que começou a levantar essa questão de uma forma mais enfática, tamanha a desinformação que se joga nas redes sociais e por questões ideológicas também, tá bom? Então eu queria primeiro deixar aberto, lógico, as perguntas mais para o final, tá? Eu acho que o primeiro ponto importante para lidar com esse tema e qualquer outro tema, vou trazer uma frase do Carl Sagan. Ele diz o seguinte, que a ciência ela não é dogmática. Tá? Então a gente não pode ver a ciência como dogma, com uma determinação rígida e que não muda, ou carregada de outros conceitos dos quais não se faz possível dialogar. E aí ele coloca o seguinte, nossas preferências, elas não determinam o que é verdade. Isso vale para qualquer lado que se tenha no adestramento. Tá? Não é só em relação aos adestradores positivos.
também em relação ao outro extremo, que faz o uso da punição positiva sem critério, de forma errada, faz um teatro em cima disso, e que por mais que as pessoas digam, olha, você pode trabalhar com reforçamento positivo. Não, isso é suborno. Não, o cão tem que te obedecer porque você tem que ver que você é o líder. Não, isso é conveniência, ele vai ficar dependente. E aí a pessoa vai mostrando o quanto ela é apegada à preferência dela e o quanto ela também quer, a partir disso, determinar o que é verdade. E vai fazer malabarismo intelectual para isso e depois vai apelar para a prática. Como se o resultado que ela está tendo não fosse possível ter de formas melhores, mais embasadas. Então, isso é um problema no adestramento de cães, tá? De ambos os lados, não é só de um lado. Outra coisa importante que eu falar é que a galera que está surgindo e crescendo em cima dessa ideia, tá? Do uso da punição positiva como teatro, porque isso acaba, por algum motivo, o algoritmo acaba entregando muito, eles fazem um desfavor muito grande. Os positivistas fazem um desfavor grande também, mas eles também fazem um desfavor muito grande. Por quê? Porque um alimenta o outro. Aí, nós que usamos a punição positiva quando necessário, de forma pontual, tecnicamente e com critérios bem estabelecidos, nós somos enquadrados iguais a eles, como punitivos. Né? Quanto de nós não escutamos que porque a gente usa unificada, usa e-collar quando é necessário, prong, nós somos punitivos. E eles alimentam isso, porque daí quando aparecem esses vídeos, os positivistas aproveitam e falam, tá vendo? Ó, esse é o adestrador tradicional, esse é o adestrador que defende a punição. Aí as pessoas vão no meu perfil sem entender tecnicamente. Estou falando de profissionais, não estou falando só de leigo. Sem entender tecnicamente o que eu estou falando. E por que eu estou falando que a punição não é isso que eles estão entendendo dentro da ideologia positivista, eles vão me enquadrar junto com essa turma. Mesmo que eu tenha vários vídeos mostrando minha prática e eles vendo que não tem nada a ver com aquilo lá. Então, de novo, entra na preferência. Para eu não trair a minha preferência, o meu grupo de referência, eu determino que sim, o Ivan é punitivo. Né? Então, determino uma verdade. Isso é uma visão dogmática. Uma visão dogmática. O André sofre isso também. Eu vejo que ele usa todos os equipamentos, faz um trabalho super legal, admiro o trabalho dele, expõe o trabalho dele, coisa que a gente não vê do outro lado, infelizmente. Um trabalho bem pontual quando ele precisa usar alguma punição. E ele é tido como, nossa, muitas vezes, né? E é uma pessoa super tranquila de conversar e está aberto a conversar com qualquer um. Bom, a outra parte que é importante é o seguinte, pessoal. Quando a gente vai trabalhar conceitos científicos, e que esses conceitos são aplicados e que envolve pesquisas, não só artigos científicos, pesquisas de muitos anos, vários autores e pesquisadores, a gente precisa ter uma coisa que se chama imparcialidade científica. O que seria imparcialidade científica? O trabalho científico ele deve evitar ideias pré-concebidas. É daí que vem o título. Punição é mal, né? Ou é algo ruim? Existe uma ideia pré-concebida da punição do ponto de vista popular que conflita com o ponto de vista científico. E aí o ponto de vista popular vai entender a punição de uma forma, vai ter uma ideia pré-concebida a respeito disso, vem uma ideologia positivista e reforça na cabeça deles de que aquilo é mal e que eles estão pautados cientificamente, e aí o caos está instaurado. Principalmente quando a gente tem o quê? Docentes, professores que usam carteirada acadêmica para não realizar a imparcialidade científica. Muito pelo contrário, para serem parcialmente tendenciosos. E aí nós temos problemas graves. Fala aí, pode falar. Dá vontade de quando você começa a falar essas coisas, Ivan. Você é tão técnico para falar que eu tenho vontade de ficar traduzindo. Ó, pessoal, ele tá falando por causa disso, 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 disso. Algum negócio assim que você fica falando, eu fico assim, filha da mãe, dá vontade de falar. Bi, peraí que eu vou printar sua mensagem aqui, tá?
Mas vai, manda ver aí, Ivan. Eu vou botar no mudo aqui. Então, todo posicionamento adotado em um texto científico deve amparar-se em fatos e dados evidenciados pela pesquisa. O autor deve primar por manter seu posicionamento e suas escolhas de pesquisa sem assumir uma postura unilateral. Porém, as pesquisas atuais aí que vão falar de métodos de treinamento, a hora que você vai ler a pesquisa, a hora que você vai ver metodologia e procedimento, são extremamente enviesadas, não tendo a imparcialidade científica. Isso faz parte da ciência como um todo, tá? Não é específico do adestramento. Por quê? A ciência também é usada com interesses econômicos. Então, na parte, por exemplo, da saúde, tem um monte de pesquisa que é de interesse econômico, que é financiado pela indústria farmacêutica. Não estou dizendo que tudo que é financiado pela indústria farmacêutica tem interesse dela, mas existem pesquisas financiadas pela indústria farmacêutica que são enviesadas para o interesse delas venderem determinados medicamentos. Dentro da psiquiatria acontece a mesma coisa, dentro da psicologia acontece a mesma coisa. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá, pessoal? Beleza? Dúvida aqui? Tranquilo? Bom, a punição, né? A gente tem dois pontos de vista. Na verdade, são três pontos de vista. Dois dentro da ciência e temos um ponto de vista da visão popular. Quando eu chego para qualquer leigo e falo assim, olha, ao invés de eu falar, ó, vamos corrigir esse comportamento, falar, nós vamos precisar punir esse comportamento, qualquer leigo vai lá e fala assim, punir? Por quê? É é uma palavra muito forte. A gente tem que concordar. É uma palavra forte. E do ponto de vista popular, está ligado com o quê, pessoal? Culturalmente falando. Está ligado a maus tratos, está ligado a noções de vingança e dominação, está ligado ao aniquilamento físico e psicológico do sujeito, está ligado à intimidação, grosseria, violência, tortura, e está ligado à agressão, dentre outros. O adestramento positivo, ele explora essa visão popular. Ele explora. E aí tem um monte de adestradores positivos que vão embarcar nisso e acreditar que é uma verdade isso. Aí vira um dogma. Tá? Vira um dogma. Quer ver um dogma? O enforcador enforca. Quer ver outro dogma? Você tem que ser o líder do seu cão. Você tem que mandar nele, você tem que dominar ele. Então nós temos esses problemas enormes aí no adestramento de cães. Esse negócio de ser o líder do cão, Ivan, quando eu vou falar isso, eu ainda falo seja. Seja o líder do seu cão, porque aí combina, né? Para quem entende, né? Para quem entende, combina. Não, é terrível, né? E claro, né, como o Arthur está dizendo, quando a gente precisa conversar com o cliente, a gente não vai conversar de forma técnica, não porque nós estamos fazendo algo errado. Até a parte de reforçamento. Eu não vou ficar falando, olha, agora nós vamos fazer um reforçamento diferencial, agora nós vamos fazer um esquema de reforçamento intermitente. Eu não vou falar isso. Eu vou mostrar na prática como ele vai fazer e explicar. Agora, ó, a cada 2 vezes que ele sentar, você dá uma só, não cada vez que ele sentar. Eu estou ensinando ele a intermitência de 2 para 1. 2 respostas para um reforçamento. Eu não vou falar a termo técnico. Então, para o cliente tem que simplificar o processo, tá? Em todas as partes. Agora, na visão popular da punição, há uns 3 anos atrás, houve uma... Lembrando que eu estou falando aqui também dos positivistas, mas também eu vou abordar o outro extremo, tá? Porque um alimenta o outro. Há uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, teve uma campanha dos positivistas, ainda na época que eles achavam que podiam enganar as pessoas, que 3 anos atrás, eles lançaram o seguinte banner: a punição serve a quem pune, às custas de quem é punido. Essa visão reforça a visão popular da punição. Porque quando a gente está falando de uma profissão
adestramento de cães. É uma profissão técnica. E que, por ser uma profissão técnica, a gente precisa ter um conhecimento teórico para poder aplicar. Nós não estamos falando da visão popular. E aí, quando você pega um grupo de profissionais ideológicos que jogam essa desinformação, é uma mentira isso daí, dentro de um contexto profissional, é muito grave. É muito grave. A punição, do ponto de vista científico, nunca serve a quem pune. Esse é o primeiro critério. Por exemplo, se eu tiver que chamar a atenção do meu filho para alguma coisa, não é simplesmente porque eu tenho um prazer sádico de fazer isso com o meu filho. É porque ele emitiu alguma resposta, como por exemplo, nunca ele fez isso, tá? Mas eu vou dar um exemplo. O técnico de basquete dele chamou a atenção dele de forma devida e ele foi lá e respondeu para o técnico dele, foi mal educado e brigou com o técnico dele. Bom, eu tenho que chegar para ele e repreender ele verbalmente. Eu sou pai. Essa repreensão verbal faz parte de uma punição positiva. Eu estou adicionando, através da linguagem verbal, uma repreensão para diminuir a probabilidade disso acontecer novamente. Por que isso? Porque eu tenho um prazer sádico, está servindo a mim? Não. Porque se eu, como pai, não ensinar o meu filho a socialmente entender como funciona a relação técnico-atleta, qual que é a chance dele alcançar o sonho dele de ser jogador? Ele vai brigar com um, com outro, e daqui a pouco, sabe o que acontece? Nenhum time quer ele, porque os técnicos se conversam. Falam, ó, esse cara joga bem, mas viu, não tem condição. E não existem atletas famosos que acabaram com a sua carreira por conta disso? Existem, não, porque não conseguem ter um autocontrole? Existe. Então, veja, nesse caso, eu puni verbalmente o meu filho para favorecer ele. Então, eles confundem as coisas. Vamos pegar o caso do cachorro. Um cachorro que está fugindo de casa e que já até foi atropelado de uma forma mais leve, mas foi, operou e tal, e mesmo depois disso, continua fugindo. E aí eu vou tentar técnicas minimamente aversivas, protocolo Lima, que o protocolo Lima não nega o uso da punição positiva. Não nega, tá? Tá lá no último item. E aí beleza, tentei de tudo, com uma ênfase maior em reforçamento positivo, esquema de reforçamento, punição negativa, extinção operante e tal, e não adianta, o cachorro continua saindo. E aí eu decido usar um e-collar ou uma guia longa, e na hora que ele tentar eu puno ele, depois eu uso um e-collar. Eu estou fazendo isso porque eu tenho prazer em punir para servir a mim, ou eu estou fazendo isso para salvar a vida do cachorro? Então, vocês entendem a diferença? Agora, veja só. Se um adestrador se frustrou com o cachorro dele, porque o cachorro dele não fez o que ele queria, mas ele não fez o que ele queria porque não foi devidamente treinado para aquilo. E esse treinador vai lá e dá um soco no cachorro, dá um chute no cachorro, aí sim o cachorro serve de objeto, tá? De satisfação, né? Então, sim, às custas, né, de uma frustração da pessoa. Aí não dá. Aí estaria certo essa definição. O que não está certo é essa generalização que se faz. Porque daí o leigo vai ouvir qualquer um falando de punição positiva, ah, não, esse cara é um sádico. Porque essa frase, ela é como se a pessoa fosse um sádico, um psicótico. Olha, eu vou punir o cão porque eu tenho prazer nisso, serve a mim. Eu já vou treinar pensando em punir ele, serve a mim, às custas dele. Ele está lá só para existir às custas do meu prazer em punir. Isso é loucura. Dentro de um âmbito profissional, a pessoa colocar isso. E vou dizer mais, não era só um banner. Eram recortes de artigos, então era um malabarismo intelectual dentro de recortes de artigos com os pesquisadores e autores, que dava a entender que fazia sentido isso. Ou seja, isso é mau caratismo. E
isso foi viralizado lá na época, e eu olhei e falei, isso é um absurdo, né? Isso não pode acontecer. Esse pessoal está cometendo um grande erro. Até porque eles usam punição positiva, né? Só não sabem que usam ou chamam de timeout, né? Mas vamos lá. Tranquilo, pessoal? Ó, outra coisa importante. Quando a gente fala de estímulo aversivo, ele está presente, por exemplo, na punição positiva. Vocês sabem a definição da punição positiva. Se não sabem, eu vou falar. Nós temos 4 definições, 4 quadrantes. Reforçamento positivo, que é a adição de um estímulo em uma determinada situação ou resposta para aumentar a probabilidade do comportamento numa situação igual ou parecida. Nós temos reforçamento negativo, que é a subtração de um estímulo aversivo para aumentar a probabilidade do comportamento ocorrer em uma situação igual ou parecida. Nós temos a punição negativa, que é a subtração de um reforço positivo para diminuir a probabilidade de um comportamento ocorrer. E nós temos a punição positiva, que é a adição do estímulo aversivo para diminuir a probabilidade de um comportamento ocorrer. Então, que nem professor do cursinho. Punidores, diminui. Reforçamento, aumenta. Por subtração, eu subtraio um estímulo aversivo. Por adição, eu adiciono um estímulo reforçador. Punição negativa, por subtração, eu subtraio um estímulo reforçador. Por adição, eu adiciono um estímulo aversivo. Essas são as definições técnicas. Não existe moralidade entre bem e mal em relação a isso. Eu não posso dizer que quem usa reforçamento positivo, porque todos nós usamos, né? Pelo menos os adestradores atualizados, que não são positivistas, mas são atualizados, e os positivistas, eles usam P+, também, mas eles acham que não, eles ficam em negação. Nós não podemos trabalhar isso dessa forma. Olha, quem usa punição positiva é mal, ou é desatualizado, ou é tradicional, né? Ou ele é negacionista do ponto de vista científico. Isso, além de ser leviano, é uma falácia e não se sustenta em nenhuma roda séria de analista de comportamento. Falando de analista de comportamento mesmo. Estou falando de analista que também é tendencioso, porque dentro da psicologia existem analistas de comportamento que vão ter essa visão. Porque não existe caráter moral. Por que não existe caráter moral, pessoal? Eu posso dizer que por conta de eu chamar, no exemplo que eu dei do meu filho, por conta de eu chamar a atenção do meu filho, eu falando nisso, eu tenho que fazer um pix para ele, não fiz, rapaz. Agora não dá. Por conta disso, eu fiz, agora deu um branco. Por conta de eu chamar a atenção do meu filho, eu posso dizer que a punição positiva foi ruim? Olha só, não foi ruim. Por conta de eu usar um e-collar para impedir que um cachorro fuja e seja atropelado, eu posso dizer que ela é moralmente ruim? Ela fala, mas está salvando a vida do cachorro. Por conta de um veterinário, vamos pegar os veterinários, porque existe um manifesto de uma associação médica veterinária, de veterinários comportamentalistas. Comportamentalista, uma ova. Porque se fossem, não ia fazer um manifesto daquele. Mas tem um manifesto lá público. E manifesto, a galera se preocupa tanto. Manifesto é para quem faz parte de uma associação. Não é uma lei. Qualquer um pode se manifestar. Então, tem um manifesto que fala: nós trabalhamos sem uso de estímulo aversivo. Mentira. Mentira. E aí trabalha essas questões dicotômicas. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Vamos lá. O estímulo aversivo, pessoal, é algo que produz um efeito de aversão no indivíduo. O efeito de aversão não está só presente na punição positiva. Está também presente em outras operações. Por exemplo, se alguém tem medo de trovão, cachorro que tem medo de trovão, eu exponho ele gradualmente
a esse estímulo, isso daí possui propriedades aversivas. Por quê? Por mais que eu exponha de forma gradual em um volume menor, vai ativar nele emoções relacionadas a medo, mas em menor magnitude. Para quê? Para que ele se torne cada vez mais dessensibilizado, resiliente a esse estímulo, e para que isso não tenha um efeito maior na vida dele. Nós estamos falando de dessensibilização sistemática. Tem estímulo aversivo. Extinção operante. Ignorar o cão, ou seja, não dar mais o reforço ou o reforçamento que antes era dado. Beleza? Isso vai produzir estímulos aversivos, inclusive frustração, raiva, e vai produzir em alguns indivíduos comportamentos agressivos. Isso que eu estou falando tem embasamento. É estímulo aversivo também. Na punição negativa. Punição negativa é quando o adestrador positivo pega o petisquinho, e nada contra, porque eu faço isso também, todo mundo faz, tá? Pega o petisco e vai induzir o cão. O cão ganha enquanto você está induzindo? Não. Né? Se o cão, na hora de você induzir, pular, o que ele faz? Ele tira o petisco, não tira? Ele está usando punição negativa. É estímulo aversivo. Não é para diminuir a probabilidade de comportamento correto. Esquemas de reforçamento, dependendo da variável de tempo que ocorre em esquemas de reforçamento intermitente, entra numa variável de tempo que pode entrar em extinção. Também pode provocar a aversividade. Veja, estou falando de conceitos que todos os positivistas usam. E aí vem o Manifesto de Veterinários Comportamentais escrever que eles são contra ou não usam estímulos aversivos. Então, de duas uma. Ou eles não sabem o que estão falando, tá? Ou eles estão mentindo. Eu não vou afirmar nenhuma nem outra. Vocês aqui definem. Ou eles sabem o que estão falando, mas por conta da imparcialidade científica, porque isso gera mercado para alguns professores, coordenadores de estudos e tudo mais. Né? Então, essa imparcialidade gera recurso, gera interesse econômico. E tem questões ideológicas também. Então, veja como é complicado, pessoal, falar desse tema. Né? Não é tão simples. Então, o estímulo aversivo está presente em várias operações. E está presente também na punição positiva. É claro que está presente na punição positiva. Em nenhum momento a gente tem que negar, né, que o estímulo aversivo esteja presente na punição positiva. Sim, ele está. A definição já diz. Bora lá. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tranquilo? Vocês percebem que esse tema é bem complicado? Ó, ninguém quer perguntar nada sobre o tema? Eu acho que nessa hora vai rolar pouca pergunta, Ivan, porque é muito baseado naquela informação que você passou no início. Quando você começou a explicar, a galera já começou a pensar, putz, eu achava que eu sabia que era punição. Agora já tem quase meia hora que você está falando e a galera começa a perceber que não sabe, né? E aí começa a associar algumas coisas. Então vai ficar todo mundo aqui pegando. Eu já fiz a sua aula de reforçadores e aprendi pra caramba, mas toda vez que você fala parece que tem uma coisinha nova e eu falo assim, opa, isso aí eu não lembrava, isso aí eu não lembrava. Até pra mim tem novidade. Vamos lá. Aí nós temos um outro problema. Moore Sidman escreveu um livro, Coerção e suas implicações. Um excelente livro, tá? Eu oriento que todos vocês leiam. Porém, nesse livro, ele traz vários exemplos de coerção. E vários desses exemplos envolvem o uso da punição positiva, envolvem o uso da punição negativa. Só que assim, quando ele fala de coerção, ele não está necessariamente dizendo que a punição positiva é coerção. Ele está dizendo que na coerção se encontra a punição positiva. Por exemplo, se eu chegar a sequestrar o André, eu sou um bandido. E aí
eu acho que o André tem alguma informação importante e sequestro o André e torturo ele. Está tendo punição positiva, não tá? Eu não estou adicionando um estímulo aversivo para diminuir que probabilidade. Você tem que falar, né? A punição positiva defendida cientificamente. Quando a gente aplica em terapias, né? Quando a pessoa vai na minha clínica, quando eu preciso quando eu preciso trabalhar situações que são aversivas para ela, no momento certo, eu não estou aplicando aquilo como coerção, como tortura. Muito pelo contrário. Então, e as pessoas que vão procurar ajuda psicológica não estão procurando ajuda para ser coagida. Então, veja, no caso que eu dei exemplo com o André, é uma coerção. Por que uma coerção? Porque somente é de interesse meu, muito embora eu esteja usando uma punição positiva. Então, veja a confusão que se faz. Aí eles vão falar o seguinte: se você usa punição positiva, você é coercitivo. As ferramentas de treino que eu não concordo são aversivas. Peitoral não é aversivo. Bom, um blogueirinho do Rio de Janeiro, todo mundo aí que é do meio sabe, né? Ele em plena Globo dando um belo de um tranco no peitoral. O que vai caracterizar se a ferramenta é aversiva ou não é o histórico de pareamento que foi realizado no uso dela. O que é pareamento? O histórico de junção de estímulo. Então, se eu pego, toda hora que eu vou sair com um cão, eu apresento uma unificada, coloco no pescoço, reforço, tiro, coloco no pescoço, reforço, tiro, coloco no pescoço, reforço, tiro, coloco no pescoço, brinca, tiro. Faço toda uma habituação pareada com reforçamento positivo. É a mesma coisa que vocês fazem com o clicker. É exatamente a mesma coisa. Depois de vários pareamentos, a unificada adquire uma função discriminativa reforçadora. Aí, eu vou ensinando esse cão a sair passear. Guia, passeio. Guia, passeio. Mesmo que esse cão esteja ele esteja tracionando, e mesmo que ao tracionar não seja a forma certa de andar, tá? De caminhar, principalmente com unificada, concordo, ainda assim, para aquele cão, a guia unificada não é aversiva. Está sendo aversiva fisiologicamente para ele. Desse ponto de vista clínico, veterinário, eu concordo. Mas do ponto de vista comportamental, não. Até porque quando ele puxa mais, ele vai lá e demarca território. Ou é autorrecompensado pelo princípio de Premack. Ele puxa mais, ele vai lá e vai no lugar que ele gosta. Ele puxa mais um pouco, então tracionar e acostumar com aquilo também se torna autorrecompensador. Então eu posso dizer naquele caso que a ferramenta por si só é aversiva? Não. Agora eu posso dizer que a forma de uso está errada porque dá uma asfixia nele sim, caminhar daquele jeito, não é legal. E se é para caminhar com ele tracionando e a pessoa não quer treinar, olha, o peitoral também vai fazer mal, mas nesse caso menos mal, e uma guia mais longa, já que você não quer ter o trabalho de treinar o cão andar junto. Não significa que vai tracionar, que não vai dar problema, só que você vai ter menos controle do seu cão. Se é um cão com potencial dano a terceiros, você está sendo irresponsável juridicamente, porque se o seu cão matar alguém, decepar alguém, matar um outro cachorro, você sabia do potencial dano e negou isso. Olha como as ideologias são complicadas. E aí a pessoa responde por crime pré-doloso. Ela sabia do risco, mas ela não fez nada para amenizar o risco. Então, nós temos problemas graves relacionados a muitas questões no adestramento. Beleza? Então, entenderam que coerção, embora na coerção esteja presente a punição positiva, a função da coerção é diferente do uso da punição positiva para diminuir a probabilidade de um comportamento acontecer que seja em benefício do próprio indivíduo punido. Tá? Eu vou dar um exemplo muito claro. Esses veterinários comportamentais eles deveriam ter vergonha na cara porque eles usam punição positiva nas contenções que eles precisam fazer. O cachorro vai lá, todo zoado, tem que fazer uma cirurgia. Eu queria ver esses veterinários comportamentais trabalhando esse cão na clínica. Porque aí fala assim, não, é low stress. Não, mas ele está com
dor. Não, segura aí, contém. Falei, não, vai traumatizar depois. Vai forçar por quê? Duas pessoas em cima, por você anestesiar rápido e aí fazer o procedimento, imagine. Ué, paciência, vocês não usam aversivos. Então, de novo, não se sustenta. Porque o cão que precisa rapidamente ser cuidado, eles vão, 2, 3 veterinários, conter mesmo, porque ele pode estar agressivo por dor, ou até ser agressivo, mais agressivo por dor, vai conter mesmo, cambão, vai colocar o cão ali deitado, vai conter em cima, vai dar anestesia rápido, o cão vai ainda conter um tempo, ou vai colocar a focinheira na força, e aí depois trabalha qualquer questão psicológica que advenha disso, né? Mas aí sabe o que eles vão falar? Ah, mas é para salvar vidas. Ah, tá. E o adestrador que está usando uma punição positiva num cão que está querendo morder todo mundo, com potencial dano, não é para salvar a vida de terceiros e não é para salvar a vida desse cão também. Então não pode ter duas pesos, duas medidas. Porque se eu pego, por exemplo, um Rottweiler que está querendo matar todo mundo, morder todo mundo, eu vou lá, treino, em algum momento. O problema é sim, né, André? Você pega essa turminha aí do outro extremo, eles provocam o cão para punir e fazer aquele trato. Não, vou trabalhar certo, gradual, vou criar um vínculo, vou ter tempo, vou trabalhar com o dono, duas guias para não ter as coisas de pendurar o cachorro, né? Vai na boa, dá para trabalhar, entendeu? Lógico que ele vai tentar morder em algum momento. Aí você vai ter que conter, mas com mais segurança. Né? O pior já passou, porque você criou um vínculo diferente. Aí, eu estou fazendo isso porque se esse cão continuar com esse comportamento, sabe o que vai acontecer com ele? Provavelmente é eutanásia. O dono não vai saber lidar com ele, o dono vai ficar com medo dele, o dono pode levar a mordida dele. Esse cão vai ficar abandonado em casa, ele não vai sair passear, não vai ter uma vida legal. E aí, porque eu faço parte de uma ideologia que não eu vou fazer isso? Não. Agora, os veterinários podem conter os animais como justificativa de salvar a vida e nós não podemos usar pontualmente punições positivas também como justificativa de salvar a vida do cão e diminuir riscos a terceiros. Então, que associação de médico veterinário é essa? Eu desafio qualquer eles para vir conversar comigo e debater comigo. Não vai debater. Eu já falei. Aí, sabe o que eles falam? Não, eu não vou dar palco para maluco. É, para maluco. Né? Eu, maluco. Então, ele, que títulos acadêmicos ele tem? Daí eu falo assim, exatamente, vocês têm que ter muita vergonha por isso. Porque eu, com um título acadêmico, consigo derrubar o que vocês estão falando, vocês com um monte de título acadêmico. Essa é a grande vergonha. Né? Então, assim, é muito frustrante na nossa profissão essas questões, pessoal. É muito frustrante. É uma luta sem fim. Você pega esses blogueiros, né? Aquele portal Tudo de Cachorro lá, falo mesmo que é público, não é adestradora, blogueira, um monte de informação errada, um monte de mentira, provo que tem mentira, né? Então, assim, é muito complicado, galera. Muito. Pode falar. Deixa eu fazer uma observação aqui, ó. A Bia mandou assim: o André me orienta muito com o Ragnar nessa questão de que não é o cão que manda em você, e sim você que manda no cão. Temos que educá-lo, sim. Só que aí tem um detalhe, Bi, não é assim que eu falo pra você. Eu falo pra você, quem manda nessa porra dessa casa? É você ou é o seu cachorro? Tá? No contexto de que a casa é sua e que você tá deixando o seu cachorro controlar aquela situação porque você tem dó dele. Aí quando ele te morde, aí eu falo pra você, pega na coleira e segura. Se você tá sentindo dor, cria dor nele, ele vai parar. Né? Então é uma questão disso, não é de que você tem que mandar no seu cachorro. Você manda na sua casa porque seu cachorro não paga conta. Tá? Eu estou falando isso porque senão entra naquele contexto justamente do que a gente fala, né, Ivan? Não seja o líder do seu cachorro. Aqui a gente está trabalhando com reforçadores e punidores. Tá? Então é nesse contexto, Bi. Por isso que eu achei interessante falar, porque vocês vão falar assim, pô, como é que o André fala isso para ela e, e ele vende outra coisa? Assim, ó, a questão que eu vejo, que o pessoal fica querendo assim, tem uma turma que fala assim, não, mas eu entendo o que você está dizendo, Ivan, mas não entendo, tá? É uma forma de querer entubar a ideia deles.
Eu entendo o que você está dizendo, mas veja bem, eu não vejo liderança assim. Porque se você põe regras, se você é o provedor, tudo, é uma espécie de líder. Aí que tá, olha a contradição. Falo, bom, se você, que é ser humano, tem uma concepção de liderança, eu tenho outra. E se a gente juntar 100 pessoas, cada um vai ter concepções diferentes e algumas coisas iguais, como a gente tem a pretensão de achar que com alguns exercícios que eu faço, mesmo imitando o comportamento dos cães, ele vai olhar e falar, você é o meu líder. Como que eu sei como um cão vê quem é líder? Ah, mas pelos estudos na etologia. Então, mas eu estou na cabeça dele? Nunca nenhum falou, né? Ah, mas porque ele anda atrás de mim. Ou ele anda... Não, ele está andando do seu lado porque você condicionou ele. Porque quando ele andou na sua frente, você deu um tranco. Ele andou na frente, você deu um tranco. Então ele estava sempre em P+, e R-. Aí ele aprendeu a evitar andar na frente para evitar a punição positiva. Como essa galera não reforça, só fazem isso, aí o cachorro começa a evitar a levar o tranco. Aí ele fala, tá vendo? Agora ele entende quem é o líder. Isso é condicionamento operante. Você está usando a análise de comportamento aplicada. Aí eles falam, nós vamos fazer uma caminhada de liderança. Quer dizer, cara, isso aí é uma maior bobagem. E outra, os cães são quadrúpedes. A caminhada natural deles é diferente da nossa. A gente só ensina eles a andarem juntos, não é para mostrar quem que manda. É por uma conveniência, por um controle, por questões que envolvem até a história do BH, tá lá na Alemanha, para tornar o cão mais sociável em ambientes urbanos. E aí eu tenho que ter controle desse cão. Então, assim, falar que o cão anda atrás ou do lado porque ele entendeu que é o líder é a maior bobagem. Eu já desafiei vários também, há anos atrás, até em seminário meu lá atrás, que a galera não me conhecia muito bem e achava que ia no meu seminário me zoar. Não, mas então eu quero ver isso, isso, aquilo. Eu falei, não, não, você não quer ver nada. Sabe o que eu quero ver? Eu quero ver você trabalhar 8 exercícios que você considera ser de liderança. Você não vai trabalhar o junto em absolutamente nada. Você não vai fazer nenhum exercício para o cão andar junto. Só que o resultado é o seguinte: trabalhou esses 8 exercícios, você vai soltar o cão com você, ele tem que caminhar do seu lado ou atrás de você, aonde você for. Se você fizer isso, aí eu posso falar, ele entendeu através dos outros exercícios. Mas não entendeu, galera. Ele vai andar solto se você não treinar o junto. Então, assim, falar, se o seu cão, eu até brinquei, falei, se o seu cão não entender depois de 8 exercícios, ele é burro, né? Pô, 8 exercícios de liderança, ele não entendeu que ele tem que andar junto, você precisou treinar, pô, seu cachorro é burro. Então assim, a gente acaba com os argumentos muito rápido. Sim. Eu postei um vídeo uma vez, Ivan, com o cachorro andando na minha frente, e eu tava fazendo uma live, e alguém tava perguntando, o que você tá fazendo hoje? Eu falei, eu tô ensinando o cachorro a liderar. Deixa ele andar, Então, deixa ele cheirar, deixa ele fazer o que ele quiser. nada a ver também. O fato dele andar na É, frente é que o mundo deles é olfativo e eles são quadrúpedes, a caminhada é diferente. E o mundo, por ser olfativo, a quantidade de odor que eles sentem faz com que eles tenham um comportamento natural de exploração do ambiente. E aí eles vão puxar. Ah, com uma guia. Você já viu o cachorro de rua solto? Ele vai lá, cheira aqui, demarca, tal, se ele estivesse na guia, ele ia puxar se ele treinasse. Aí ele está liderando? É complicado. Mas e os cães dos mendigos? Eles falam os cães dos mendigos. Cara, também é condicionamento. Também é condicionamento. Tá? Cria um vínculo muito forte. Mas não tem guia, nada, não tem guia, mas ele vai reforçando, faz carinho, ele divide o pão. Naturalmente, por reforçamento positivo e punição negativa, porque se não estiver perto e não ganha, o cão começa a ficar próximo. Ganha carinho, né? Então, é muito próximo dos nômades naquela época. E aí o cão ele não é necessariamente vai ficar do jeito que o pessoal pensa. Ele tem a voltinha dele, tá, ele tá ali junto. Bom, vamos lá. e junto com isso, né, Ivan, nessa questão dos mendigos, que todo mundo quer justificar e tudo mais, falar que isso é o melhor exemplo, o próprio ambiente vai criar as punições desses cães no ambiente. É um que toca o cachorro, ele vai aprender com todas as situações e ele entende que ali é onde é o melhor para ele. Então tudo ajuda, tanto na parte dos reforçadores, tanto com as punições do ambiente, né? Não, e tem uma santificação da figura do mendigo pela condição dele, né, de rua.
Como se o mendigo também não desse uns tapas nele quando ele fosse num lugar que não era para ir, né? Não desse uns toques nele. Lógico, né? Para assim, não vai morrer atropelado, pô, porque ele ama o cachorro, mas do jeito dele. Tá? Então, assim, é complicado, né? Quando Bom, o vamos cliente lá. falar para você assim, eu não quero o piuso unificado, você fala, então vai lá na rua e contrata um mendigo. Agora vamos, Já vai resolver. vamos lá falar de um ponto importante. O que a gente precisa entender é que a punição, o reforçamento também gera subprodutos, tá? E pode gerar subprodutos bem ruins. Você pegar uma pessoa, quem já foi em cassino sabe. O que faz a pessoa ficar no caça-níquel? Reforçamento intermitente. Quando eu falo, eu falei ruins, né? Mas gera comportamentos não benéficos à pessoa, tá? Então, quando a pessoa fica lá no caça-níquel, é sempre na expectativa de quando ele vai receber o reforçamento, que é o dinheiro. Só que essa expectativa é um reforçamento aleatório, então intermitente. Aí esse cara perde casa, perde esposa, os filhos não querem mais saber dele, ele perde tudo por causa do vício que o reforçamento intermitente pode ocasionar a algumas pessoas e dependendo da forma e contexto que o reforçamento intermitente é aplicado. Eu posso dizer nesse caso, como eles dizem, que reforçamento positivo é bom? Não, gerou um comportamento, diminuiu o repertório de comportamento desse indivíduo. Aí eles falam que só a punição diminui o repertório de comportamento. Não, o esquema de reforçamento intermitente também pode diminuir o repertório de comportamento, dependendo do contexto. Esse cara não tem uma vida social, esse cara perdeu tudo, daqui a pouco ele está na rua sem dinheiro. E o que eu estou falando acontece com milhares de pessoas no mundo, em lugares que tem cassino, com pessoas que estão jogando o jogo do tigrinho aí no celular. Então, pessoal, não é só a punição positiva que gera subprodutos aversivos ou não benéficos, tá bom? Benéficos cai de novo no bem e você vê como é difícil? É difícil a gente sair disso, né? Mas tem que tomar cuidado. Vamos lá. O que a gente tem que combater? Conduta de treino punitivo. O que é conduta de treino punitivo? É a pessoa ser ignorante sobre o reforçamento positivo, né? E é ignorância mesmo. E chegar e falar, nossa, cara, que olha assim, fala, meu Deus do céu. Não, eu não vou reforçar o cachorro porque isso aí é suborno. Suborno é uma significação de benefícios mútuos dentro de um acordo entre duas pessoas. O cachorro não sabe o que é suborno. Não existe moralmente suborno entre os cães. E suborno, geralmente, é situação de corrupção. Existe corrupção nos cães. Eu estou fazendo um ato corrupto de dar um petisco para ele porque ele sentou. Assim, é loucura. Então, aí eles se baseiam numa conduta de treino que eu considero mais punitiva. Não é só a punição que eles estão usando, mas é mais punitiva. Eles estão usando R- também, eles fazem carinho. Se o carinho naquele cão aumentar a probabilidade do comportamento correr, o carinho naquele caso é um reforçamento positivo. Eles manuseiam, né, da ração, tudo. Então, tem vários contextos que tem reforçamento positivo. Mas no treino em si, é mais tranco e R-. Mais tranco e R-, carinho, motiva verbalmente. E muitas vezes com uma conduta de treino só visando a punição. É isso que a gente precisa combater dentro dos punidores. Porque isso aí, de fato, não é algo... É algo condenável, uma prática condenável. Por que condenável? Imagine só, eu pego um cão que, tranquilamente vai pegar petisco em várias situações. E aí eu não vou trabalhando a limiar, não vou reforçando ele, não vou mostrando as saídas reforçadoras, para quando eu usar uma punição pontual, fique mais claro para ele, eu já vou na situação, corrijo, faço um puta auê, o cachorro suprime completamente, para depois eu falar, tá vendo? Agora ele se submeteu a mim, dominei ele, agora ele tá calmo. Errado, galera, errado. Aí, mas quero ver na prática. Minhas práticas estão aí, ó. Vídeo no YouTube pra caramba. Eu falo com o André, dou risada, né? Falo, pô, eu dou seminário no Brasil todo. Todos os seminários eu mostro prática.
Eu tenho 316 vídeos no YouTube. São todos de prática? Não, tem teoria e prática. Tem prática pra cacete. Um monte de atendimento pet. No Instagram, um monte. E aí, quando o cara fala isso pra mim, fala, meu, ou você não conhece o meu trabalho, ou você está sendo leviano, né? Então, nós temos que tomar cuidado com a conduta punitiva de treino, tá? Porque na conduta punitiva, o que pode acontecer? Dependendo do estímulo concorrente no ambiente, que é reforçador para o cão, se eu só punir, a longo prazo, pode não ter o efeito desejado. E aquele estímulo reforçador que está no ambiente, mesmo eu punindo, ele vai, em algum momento, ter uma recuperação espontânea, o cachorro, e ele vai voltar a ter o comportamento que antes eu estava punindo. Então, o que mantém, pessoal? O que vai manter um novo repertório, aumentar o repertório, é sim a gente trabalhar com um reforçamento positivo, no critério de resposta que a gente quer. Mas isso não impede de eu também usar a punição positiva. Como eu falei, os adestradores positivos também usam, só que eles acham que não usam. Quando ele usa um peitoral, e aí, ao usar o peitoral, ele trava o passeio. Travou o passeio. Eles vão falar de time out. Mas não é time out. Se eu travei o passeio porque eu quero que o cão venha desse lado, e ele continua puxando, eu não estou adicionando o estímulo ali, uma tensão maior? Estou, não estou? E por que eu estou adicionando? Para aumentar a probabilidade dele continuar tracionando ou diminuir a probabilidade dele ir para a esquerda e ele vir para a direita? Para diminuir? E a hora que eu traciono, ele tenta, para e vem para a direita, veio, eu diminuí, adicionando uma tensão, adicionando punição positiva. O bloqueio corporal. Bloqueio corporalmente. Eu estou adicionando um estímulo, não estou? Pressão social, proximidade, relação proxêmica. Aumentei o perímetro. O cão se esquivou, fiz isso várias vezes, diminuiu a probabilidade dele ir para a porta da cozinha, entrar na cozinha. Olha, nem toquei nele. Punição positiva. Eu adicionei um estímulo aversivo, por quê? Por que eu sei que é aversivo? Porque diminuiu a probabilidade de resposta e porque houve esquiva. O cão se esquivou e diminuiu a probabilidade de resposta. Depois eu comecei a distanciar e ele foi ficando. Aí comecei a recompensar, sem por guia. Então, eles usam de várias formas a punição positiva. Só não sabem que usa. Por conta disso, eles têm a conduta de treino punitiva? Não. Mas também, por não usarem uma punição positiva pontual de forma mais adequada, eles não evoluem em muitos treinos. Agora, quando a gente só tem a conduta de treino punitiva, galera, como que seria? Olha a diferença. Bloqueou, o cachorro parou de ir e começou a recompensar. Pô, a conduta de treino punitiva é assim. E eu já vi isso acontecer. E aí você fala, meu, tudo errado. O cara vai lá, fala, abre a porta da cozinha. Abre a porta da cozinha. O cachorro está com um guia. Aí é um mau uso do enforcador. Porque não há necessidade dessa intensidade para aquilo lá. Aí o cachorro vai lá, mas dá um tranco violento no cachorro. O cachorro, pum, abaixa e agora tem medo dele, da guia e da porta da cozinha. Isso é uma conduta de treino punitivo. Ele poderia ter usado a punição, André? Poderia, em que intensidade? O cão foi lá, ele deu um toquinho, parou, ele volta, abre a porta, deu um toquinho, mesmo que foi, parou. O cachorro está entendendo que, ó, tá adicionando estímulo aversivo, né, em menor intensidade, está diminuindo a resposta, e ao mesmo tempo, a hora que eu abri a porta, ele não tentou mais, porra, reforçamento positivo, fecha a porta e eu treino depois. O cachorro vai entendendo. Então, assim, existe uma diferença enorme, né, no uso dos punidores. E nós temos uma complicação do pessoal entender isso. Eu estou fazendo essa live, nenhum positivista vai assistir. Nenhum veterinário comportamentalista vai assistir. Eles vão assistir coisas que vão reforçar o viés de confirmação deles ao preconceito que eles já têm comigo. E isso se dá para qualquer pessoa que vai falar contra a ideologia deles. Ideologia é isso. Como a galera do Alpha Row. Galera, Alpha Row. Vocês sabem o que é um trabalho de conclusão de curso? Tem gente
dando carteirada acadêmica como se fosse uma pesquisa de nível aprofundado usando o TCC. TCC é um trabalho de conclusão de curso que qualquer pessoa que está terminando a graduação faz e apresenta esse trabalho no término da graduação. Envolve dados de pesquisa, sim, mas não é uma pesquisa aprofundada. Envolve artigo científico, envolve dados, mas não necessariamente foi feita uma pesquisa. E aí, TCC que dá embasamento ao Alpha Roll, baseado numa revisão bibliográfica de enciclopédias caninas de um autor famoso, eu esqueço o nome, mas um autor... Você lembra que tem aquelas enciclopédias do Rael Canan? Então ele escrevia, né, a introdução, a origem dos cães e tudo mais. E aí, pegou lá a origem dos cães, lobo, o comportamento do lobo, existe o Alpha Roll, aí faz a correlação. Bom, se existe lá, está aqui o autor, fala, galera, essa correlação, além de não se sustentar, não dá para se basear em PCC como carteirada de pesquisa científica. E não dá para se basear em fazer isso mostrando mais uma massagem que você está fazendo no cão. Eu vou mostrar como ali lá, faz uma massagem com ele lá, sabe? Leve, fala, é isso que é feito, é dessa forma. Eles têm guia unificada, tem focinheira? Não, né? Eles fazem sem nada disso e geralmente um encosta no outro, muito pouco. Então, assim, por mais que queira mimetizar, a gente nunca vai ser igual. E se você quer suprimir alguma resposta comportamental, e não há problema da gente usar a supressão condicionada para determinadas respostas, nós temos o quê? Uma coisa que se chama córtex pré-frontal. Isso aconteceu na revolução cognitiva 70 mil anos atrás. Nosso cérebro não mudou de 70 mil anos para trás. Talvez tenha mudado a velocidade de sináptica, de acordo com as informações que a gente tem. O córtex pré-frontal é muito importante, porque faz parte da racionalização. Então, usem o neocórtex. Nós temos ferramenta e inteligência. Você não precisa se mimetizar com um cachorro, ficar fazendo malabarismo intelectualoide, pegando livros de etologia, que o Alpha Roll, esse comportamento, acontece em várias espécies. E hierarquia, organização social, tem várias espécies. Dominância e submissão, tem várias espécies. Isso não significa que eu vou justificar minha relação com os cães assim. É uma forma equivocada de ver a relação nossa com os cães. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando de conduta de treino punitiva. Quando a pessoa vai para essa linha, aí, André, qualquer situação que essa pessoa entenda que é um conflito hierárquico, ferrou. Por que ferrou? Virou uma questão egóica. Aí eu faço a seguinte reflexão como psicólogo. Imagine uma pessoa que não tem autonomia nenhuma na vida dela. Ela não tem autonomia financeira, ela não tem autonomia de independência, mora com os pais. Não estou dizendo que quem mora com os pais não tem autonomia e independência, mas eu estou citando um caso desse. Ela não tem autonomia com a namorada, não consegue desenvolver-se assertivo com a namorada, não consegue se colocar com ninguém. Se colocar não é brigar. É falar às vezes, não quero, olha, tal. E aí essa pessoa vai treinar cães e ela vai por essa linha. Cara, geralmente são pessoas que vão compensar esse complexo nos cães. Porque aí fala, meu irmão, com nada eu tenho autonomia, mas com você, se você tentar mostrar quem é o líder, está ferrado. Vira um negócio pessoal, entendeu? Não vira mais uma punição positiva pontual, com um critério bem estabelecido, para diminuir respostas, mas também reforçar outras. Não, vira o seguinte, você está testando minha liderança? Você está maluco? Em Alpha Roll, punição e tal, eu sou o líder. Beleza, pessoal. Mas funciona, Ivan. Funciona por causa que tem condicionamento operante. Tudo que está sendo feito são conceitos de análise de comportamento aplicada, de forma errada, com técnicas que poderiam, técnicas questionáveis. Mas é por isso que funciona, não porque você está liderando alguma coisa. Então, a conduta de treino punitiva não é legal, galera. Não é legal. Agora, vamos lá. Deixa eu só citar aqui antes de acabar, abrir um pouco para
o debate, eu vou ler aqui algumas coisas, tá? Porque é importante o pessoal saber. Olha, analistas do comportamento que fazem uso de procedimentos de punição, uma outra visão da punição. Eles vão argumentar que esse uso poderia ser eventualmente recomendável e eles tendem a receber fortes críticas, as quais podem se estender à prática comportamental como um todo. Então, dentro da análise de comportamento, aqueles que também falam que pode ser usado, eles recebem fortes críticas. Como que a gente usa dentro da clínica? Vamos supor que uma pessoa sofreu algum trauma. E ela vai trazer essas questões e muitas vezes vai se esquivar delas. Eu não vou ficar forçando ela a falar sobre o trauma dela. Mas em algum momento específico da relação terapêutica, isso vai ser novamente precisar ser elaborado. E geralmente o psicólogo vai trazer isso. É aversivo para ela. É uma punição verbal. Existem questões relacionadas à aprendizagem. Ela vai ter possivelmente taquicardia, ansiedade. Vai ser aversivo. Mas se faz necessário usar. Aí eu pergunto, como que um psicólogo que diz que você não pode usar estimulador, trabalha na clínica? É coach? Porque coach sim. Não, não pense positivo. Não, não, isso aí já passou. Não, olhe no espelho e fale que você é lindo e maravilhoso. Você vai prosperar, você vai conseguir. É tudo uma balela. Tudo uma balela. Você não vai resolver o problema da pessoa, né? Mas eu não estou dizendo que a terapia tem que ser baseada nisso. Claro que não. Porque, pô, a pessoa colocou uma situação traumática na vida dela. Na próxima sessão eu abordo isso. Na próxima sessão... Bom, aí eu estou tendo uma conduta aversiva. Você acha que ela vai continuar a terapia? Não. E não é... Eu não estou fazendo isso para ela ficar dependendo de mim. Porque é um processo dela. Eu tenho que entender várias questões da vida dela. E no momento certo, sob supervisão de um psicólogo mais experiente, isso será abordado novamente. Então, veja, é uma hipocrisia tamanha. Vem educação positiva, todas essas balelas que a gente está vendo as consequências dessa sociedade, dessa geração woke, que acha que o mundo é que tem que se curvar às vontades deles, e não eles se adaptar às situações do mundo. Bom, tais críticas, em geral, são formuladas com dois tipos de fundamento, o popular e o científico. Então, popular, aquilo que eu falei, considera a prática desumana, tal, né? E o científico, não. O científico, ele é diferente, tá? Porque ele é pautado. E o científico, qual que é o problema? Nós vamos ter duas visões no científico. A visão de Skinner e Seligman, que vão ser relativas aos subprodutos indesejáveis do controle aversivo. Quais são os subprodutos indesejáveis que eles tanto falam? Esquiva, fuga, agressividade, esvanecimento, congelamento, né? Aí no congelamento vão falar desamparo aprendido. Não. Depende do contexto. Desamparo aprendido é muito difícil de acontecer fora do contexto de laboratório lá que o Martin Seligman fez o experimento, mas quem foi o primeiro que fez o experimento foi o Solomon, tá? Não o Martin Seligman. O Martin Seligman que levou o mérito. O que acontece muito é supressão condicionada. Isso acontece muito e vai levar a esvanecimento, né? Diminuição total do repertório de comportamento. Mas beleza. Bom, vamos lá. Só para terminar aqui, olha que legal. Os adeptos da formulação que recomendam o eventual uso da punição, eles vão apresentar algumas questões importantes. Olha, o alvo da punição é o comportamento e não o indivíduo. Catânia. Aí os positivistas vão falar, como se você está punindo uma resposta e é o indivíduo que está recebendo a punição também? Então, o que eles não entendem é assim, ó. O que Catânia quer dizer é, você está punindo uma resposta, uma classe de resposta específica. Isso é pontual. Não o indivíduo. Você tem critério para isso. Tá? Então, você não está punindo o indivíduo. Veja só a diferença, ó. Vou dar explicar de novo. Um pai com um filho. O pai... tudo que o filho faz, o pai desmerece. Vou pegar um pai narcisista. O filho tira 10, nada mais de sua obrigação. O filho é um bom filho. Tudo que faz é porrada. Diminuir, 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 diminuir. Isso é uma punição ao indivíduo. Está punindo o indivíduo, independente da classe de respostas.
Tirou 10, nada de subvergação. Arrumou o quarto, também eu te dei o quarto, é o mínimo que você tem que fazer. Né? Vai conversar com o moleque, você não sabe porra nenhuma, sai daqui. Quer dizer, a vida da criança é só receber punição pela existência dele. Aí você está punindo o indivíduo. Não é o que o Catan está dizendo. Vamos pegar um pai agora que não é narcisista. O filho foi lá e tirou 2 na prova. Ele vai lá e vai conversar com o filho. O que está acontecendo, filho? Isso não pode acontecer. Você precisa estudar mais. Se continuar assim, nós vamos ter que repensar a sua escola, né? Repensar o videogame, o tempo que você fica. Então, veja, ele vai oferecer ajuda, vai acolher e vai oferecer condições que envolvem punição. No caso negativo, retirar o videogame. O comportamento a ser punido é selecionado por ser prejudicial ao próprio indivíduo punido, como eu já citei. Outra coisa, visa-se favorecer o próprio indivíduo em questão. Outro aspecto do uso da punição em situações específicas é que o seu uso é defendido apenas para resolver casos extremos, que precisam de soluções urgentes, para os quais outros procedimentos foram ineficazes, ou nos casos que as variáveis que mantêm o comportamento do problema não puderam ser identificadas. E olha só, além disso, eles afirmam que defender seu uso de forma alguma significaria considerar que o tratamento se resumiria a isso, pois mesmo sendo indicados, procedimentos aversivos representariam apenas parte do procedimento. Não é o que eu sempre falo? Galera, vai usar a punição, é pontual, não é como conduta de treino. Em geral, argumentam que tais procedimentos visam apenas a redução ou eliminação rápida de respostas prejudiciais ao indivíduo, ou que o impeçam de executar ou aprender outras respostas que seriam desejáveis em seu repertório. O próprio Sideman, que eles usam tanto no livro, naquele manifesto da vergonha, né, que é o manifesto contra o enforcador, eles usam o livro do Sideman. Sideman não falou de guia unificada de enforcador, Sideman falou de coerção e suas implicações. Tem nada a ver usar aquilo lá. Nada a ver. É um malabarismo intelectualoide que fazem para querer entubar a ideologia. O próprio Sideman afirma que nas relações onde predomina o reforço positivo, onde predomina o reforço positivo, eventuais punições por parte dos educadores não produziriam os seus usuais efeitos colaterais indesejáveis ditos por ele, Skinner. Mas essa parte a galera não lê. Aí eles vão falar que são vozes da minha cabeça. Não, é Cláudio Todorov, Maria Helena Ruzinker, né, que vão trazer ambos, que Cláudio Todorov faleceu, Maria Helena Ruzinker não. Grandes pesquisadores da analista do comportamento, e dentro dos artigos dele, pesquisa, eles vão trazer um monte de pesquisadores que estão trazendo essas questões. Mas quem está certo é o adestramento positivo. As críticas de Skinner e Sideman são mais enfáticas e incisivas quando se refere ao uso indiscriminado e constante de estimulação aversiva. Aí também estou de acordo. Aí também não tem. Se vai estimulação constante de aversiva, aí não dá. Principalmente em situações nas quais o indivíduo punido não teria opções de fuga ou, de modo geral, quando o procedimento é utilizado em favor de quem está aplicando. Alguém tem algo contra isso, pessoal? Ninguém. Pelo menos a galera que está atualizada, ninguém tem conflito com isso. De chegar e falar, não, tem que usar de forma indiscriminada, tem que usar de forma constante, não pode dar fuga. Não. O cara que fala isso no adestramento, ele está cometendo maus tratos. Ou maus tratos, ou ele está cometendo excessos, que vai ter que responder. A não identificação de tais detalhes, por vezes destacados pelos próprios autores, talvez seja o que leva muitos leitores de Skinner a interpretar que ele se posiciona contra qualquer uso de punição e que é um defensor incondicional do reforço positivo, o que não é. Ele já se posicionou várias vezes que eventuais punições são muito importantes, sim, positivas. Bom, queria então deixar... o debate, pessoal, é amplo, tá? Nós não podemos ter uma conduta nem meramente punitiva, e também nós temos que ter senso crítico sobre os malefícios do positivismo radical, que
traz um monte de malefício, um monte. Ambos trazem malefício. E galera, a live acho que deu tempo limite, hein, galera? Eu acho que eu já fiz live com mais de uma hora. Eu já deixei a outra live carregando aí, vai ficar no perfil, tá, galera? Depois vocês entram lá e compartilha nos stories aí, ajuda a divulgar aí, galera. Vou dar o Ivan. O Ivan, acho que ele tem aula daqui a pouco também. Olha ele aí. Ivan. Vou aqui. Ivan não pode participar. Já convidei você aí, Ivan. Agora sim. Jogando O derrubou a gente. Não, só para concluir, pessoal. Então, não se trata de uma crítica só à metodologia positiva. Se trata de uma crítica à conduta deles, né? Arrogante, prepotente, de rotular os outros, de perseguir os outros. Hoje eles estão mais quietinhos, mas isso se deve a muito posicionamento meu, né? Muito posicionamento meu, que eu bati de frente com eles sozinho durante muito tempo, e aí também por conta de que a galera foi buscando mais informação, mais conhecimento, e ficou difícil de sustentar. E a internet também fez com que isso desse uma pulverizada, porque a galera começou a mostrar, olha, eu não sou positivo, olha a minha prática. E a de vocês? Eles não mostram, eles não têm prática. Né? Então, isso complicou o lado deles. Mas hoje eles estão mais no meio acadêmico e fazendo projetos de lei. E voltado mais agora para dono de cães e voltado a trazer seminários internacionais tal, para que ele ganhar dinheiro em cima disso. Não tem problema nenhum. Mas vai ter esse viés ideológico. Mas não é uma crítica à metodologia positiva. Metodologia, entre aspas, não é metodologia, né? Mas sim a conduta que se vem com isso. E também não é uma crítica a quem acredita em liderança, mas é a conduta que se vem com isso. Se a pessoa quer fazer, quer ser positiva, tem aluno que fez curso comigo, e não, Ivan, eu me identifico positivo, aprendi pra caramba com você, legal pra cacete, mas eu vou com a turminha positivista. Beleza, tá no meu grupo de aluno até hoje lá. Nunca tive problema, né? É uma liberdade das pessoas. Você quer aceitar em liderança depois das aulas que eu dei e tudo? Sem erro nenhum. Eu fiz o meu papel como professor. O papel das pessoas é refletir sobre isso. Eu não posso imputar nelas uma verdade ou querer que pensem igual a mim. Né? Então é isso que eu queria dizer. Deixar rapidamente, galera, para uma pergunta ou outra, porque eu daqui 10 minutos tenho que entrar em aula. Ivan, antes disso, fala aí pra galera do seu curso, enquanto chega a pergunta, do seu curso, da live que você vai fazer nova aí, do seu material. Essa turma aqui que eu atendo quinta-feira das 20h30 às 22h30 é a turma nova que começou. Dá tempo de vocês entrarem também nessa turma, tá? Me chama aí no direct ou pelo WhatsApp, só vê lá na minha bio, que às 10h30 eu consigo conversar com vocês. Dá tempo de entrar. São 6 a 8 meses de curso. Se em uma hora eu trouxe um monte de informação assim, imagina que são 6 a 8 meses, uma aula uma vez por semana pelo Google Meet ao vivo. Cara, é muita coisa. O que eu tenho de material é muita coisa. São quase 1000 slides, são 996 slides.
Eu não consigo passar todos, porque não é que eu não consigo, é que eu tenho aulas que não estão dentro do curso. Estou falando no total, né? De consultoria, tudo, é tudo isso. Embasado, tudo. Eu tenho também as aulas avulsas que eu vou dar agora domingo sobre dominância. Essa aula é super legal. Essa aula é muito bacana, tá? Eu trago visões muito importantes sobre a questão da dominância, que não é nem a visão dos positivistas, nem a visão de quem defende veementemente a liderança, trazendo, no primeiro momento, os aspectos da etologia, num segundo momento, os aspectos culturais históricos, num terceiro momento, a análise do comportamento. Para que vocês entendam muito bem o decorrer dessas questões. Dou curso de Low Stress, seminário, consultoria, enfim, faço um monte de coisa aí no meio, pessoal. Quem quiser, sei lá, uma consultoria pontual, né? Ivan, eu queria entender melhor sobre esse tema. Eu converso com a pessoa, vejo quantas aulas vai e beleza, faz sobre esse tema. E é isso, tá bom? Olha a Fala da Cláudia. creche. Eu montei um daycare novo aqui, pessoal. Estou aqui no meu daycare, né? Você vê que se pegar esse cenário com outros vídeos meus mais antigos é diferente. Ainda vou deixar esse cenário legal. E eu vou dar cursos e seminários aqui também. Em Piracicaba, fica 70 quilômetros de Campinas, 150 quilômetros de São Paulo. Aqui eu estou na região central. Vou vir de ônibus, sem erro nenhum. Fica 1 quilômetro da rodoviária intermunicipal e num raio de 2 quilômetros eu tenho 4 hotéis bons. Bom assim, bom e barato, tá? Que a pessoa pode ter um hotel aqui que fica a 3 quarteirões daqui. A pessoa pode vir e voltar a pé, não precisa nem ficar pegando Uber. E restaurante também, tudo perto, dá para almoçar aqui a pé. Então, fazendo uma choperia na esquina aqui da meu daycare. Então, à noite, quem quiser tomar uma chope... Putz, aí lascou. Lá vai o Ivan sair da creche e parar na choperia. A próxima live vai ser na choperia, né? Então, eu estava lá terminando de fazer as coisas. Então, só para explicar para vocês, assim, que eu escolhi o daycare num espaço, né, numa região adequada. Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Nesse modelo de negócio que eu tenho para o meu daycare. Outros modelos não precisam, mas o meu modelo sim. Porque envolve adestramento, envolve curso, seminário, palestra, né? Envolve uma série de coisas. Olha o Lecão. O Lecão ele nem vem para o seminário, você já sabe, né? Ele até vem, Ele só ele vai dorme o beber, só. seminário todo, ele Aí dorme, acorda toma na hora de café, beber. o seminário todo, fica conversando com o Gustavo Matuto o seminário todo, aí à noite ele vai para a choperia. Você sabe como é que é. Mas é Ivan, eu acho que não isso, chegou pessoal. nenhuma pergunta agora. Eu A vou demorar galera, mais resultado. a galera conversou durante a live, eu respondi algumas pessoas aí, a galera foi interagindo também. Eu acredito que não ficou nenhuma dúvida, porque assim, quando você começa a falar, você explica a bagaça toda, a gente vai perguntar o quê? Né? Então, Beleza. tem que pedir as perguntas antes de você começar a falar. Fala, galera, vou fazer uma live amanhã, já manda as perguntas agora. Porque senão depois ninguém pergunta nada, né? Porque de verdade é bom pra caramba, mano. Eu gosto demais das suas lives, você é louco. Obrigado, André. Bom, é isso aí, pessoal. Vocês percebem que eu amo aí o que eu faço. Não é porque eu falo bonito, porque eu não treino, o adestrador tem que parar com essa historinha de que quem fala bonito no meio não tem prática. Tem gente que não tem prática, eu concordo. Mas tem um monte de gente que fala feio e não tem prática também. Tem um monte nem vou citar não, né? Tem um famoso aí que não, porque petisca suborno, isso, aquilo. Cara, fica o dia inteiro no sofá e vídeo não mostra uma prática, velho. E reclama do positivismo da nossa prática. Então, acho assim, equilibre sempre teoria e prática, faça um curso que vão dar embasamento. O meu curso dá embasamento para vocês. O valor comparado a outros cursos vale muito a pena. E queria agradecer ao André mais uma vez. Né? É isso. Eu que agradeço por disponibilizar seu tempo e vir pra cá. Tamo junto. Vamos pensar numa próxima live aí, o mês que vem, com algum outro tema. Vambora. Fechou? Valeu, Galera, o Ivan tem compromisso aí também, já que ninguém mandou nada.
Brigadão aí, tamo junto. Eu vou deixar as lives salvas. Compartilha aí, segue o Ivan lá, todo mundo, hein, galera. Valeu, pessoal. Valeu, Abração. mano. Tá. É isso aí, galera. Chega por hoje. Eu vou finalizar aqui. E tamo junto. Compartilha essa bagaça aí, povo. Valeu, valeu. Como é que sai dessa bagaça? Ah, tem um X aqui. É isso aí. Valeu.